Deixa eu ver aqui. Cadastro de auxiliares, vou mostrar aqui rapidamente, que vai precisar para alguns cadastros de produtos, certo? Administradora, que eu mostrei agora há pouco, que são as administradoras adquirências que o estabelecimento vai utilizar, Rede, Cielo, GetNet, Stone, entre outros, certo? Bem simples também o cadastro. Caixa Banco. Aqui é o cadastro dos bancos, certo? Que o estabelecimento utiliza. Vem aqui um padrão aqui como escritório, né? Que toda aquela movimentação em dinheiro, teoricamente, vai cair para o escritório, mas caso o cliente queira cadastrar o seu Caixa Banco, só clicar aqui no maisinho também. Ele já vem aqui como padrão escritório, certo? Mas tem vários outros bancos aqui que você pode selecionar para poder transacionar essas vendas, certo? Nome da agência, você vai colocar aqui, a carteira, né? Caso você queira cadastrar essas informações. E esses dados aqui são bastante importantes para emissão de boleto, certo? Então, sempre que você for cadastrar essas informações, caso realmente seja que o seu estabelecimento gere boletos, né? Você precisa informar, ligar para o gerente do banco e pedir essas informações certinhas para que quando o cliente for pagar o boleto, esse boleto caia na sua conta. Então, essas informações têm que estar batendo certinho com a conta do próprio estabelecimento, né? Da própria empresa daí, certo? Se vai ser um caixa banco padrão, só marcar aqui. Se permite saldo negativo, né? É só marcar essa opção aqui. Geralmente vem desmarcado assim, por quê? Porque força o cliente a trabalhar com o financeiro de forma correta. Porque se você permitir aqui saldo negativo, vai virar uma bola de neve lá, né? E o cliente nunca vai ajustar. Então, geralmente a gente deixa assim, já vai desmarcado como padrão para forçar o cliente a utilizar da melhor forma possível o nosso financeiro, certo? Próxima aba aqui, dados para boleto, que são aquelas informações que vão sair no boleto, né, certinho lá, pagado em qualquer agência. Isso depende, isso daqui você pode apagar, né, caso você queira botar qualquer outra informação, você pode colocar aqui. Instruções, aqui é o agente bancário, caso queira colocar, né, isso daqui é basicamente referente ao banco, né, então é bom perguntar direitinho ao gerente para poder colocar essas informações de forma correta. Tranquilo? É bem simples também. Lembrando, essas informações básicas precisam do apoio do gerente do banco, certo? Cadastro de POS, né, que são aqueles equipamentos que eu falei agora há pouco, que passam cartão, né, mas não tem um vínculo com o nosso sistema, né, que são máquinas por fora do sistema, vamos dizer assim. Só que como hoje em dia precisa desse vínculo, precisa cadastrar o serial desse POS. E é aqui que a gente faz esse cadastro. Tranquilo? Só marcar aqui no maisinho, bota o serial dele, grava, e ao transacionar a venda no PDV utilizando a forma de pagamento POS, vai abrir uma telinha para poder selecionar o serial, né? E digitar a informação do NSU, da autorização daquela transação, certo? CFOP, né? Desculpe, CFOP. Na verdade, esse CFOP aqui ele já vem cadastrado, já vem, a gente já pega do web service, certo? E já joga aqui no nosso software. Mas caso tenha algum específico que não tenha, que eu acho meio difícil, né? Mas pode acontecer, é aqui que é feito o cadastro desse CFOP. Mas já por padrão, o sistema a gente já manda todos os CFOPs que estão registrados na base da Cefaz. Tranquilo? Departamentos, aqui são os centros de custo e os setores, né? Aqui que a gente faz o cadastro desses centros de custo e os setores. Eu vou mostrar quando estiver cadastrando um produto, como é que funciona cada um deles, certo? Aqui são os setores que o estabelecimento tem. Vamos supor que seja uma loja, né? Aí a loja tem a parte de um setor de informática, por exemplo, um setor de estoque, um setor que é almoxarifado, né? Um setor de balcão, por exemplo. E é aqui que a gente vai poder separar essas informações, certo? Cadastrar todos esses setores aqui, né? Um depósito de vendas, por exemplo, é aqui que a gente faz esse cadastro. Lembrando, se esse setor for para vendas,
tem que marcar aqui essa opção como vendas, porque senão dá um errozinho no sistema, então obrigatoriamente tem que colocar ele como vendas, certo? E o subcentro de custo é para saber aqui de onde vai sair, de onde é o custo, na verdade, daqueles setores, certo? É por isso que tem os centros de custo no nosso sistema também, certo? Se vai contabilizar o estoque, marca ou desmarca. Se vai permitir venda, né? Ou marca ou desmarca, depende. E se vai ser um setor padrão. Setor padrão, como está desmarcado ali, já tem um setor padrão, só pode ter um, por isso que estava inativo aqui para a gente poder marcar, porque já tem um, certo? Despesas, aqui são os cadastros das despesas, né, do estabelecimento. Caso o cliente queira realmente utilizar o nosso financeiro, é aqui que ele vai cadastrar as suas despesas, como por exemplo aqui, ó, combustível, limpeza e outros, foi cadastrado aqui baseado naquele determinado plano de contas, entendeu? Por quê? Plano de contas, porque vai gerar um balanço demonstrativo de resultado separado por planos de conta essas suas despesas, certo? É aqui que a gente faz o cadastro exclusivamente da descrição da despesa, porque quando a gente for utilizar o financeiro, é lá que a gente vai utilizar, vai selecionar qual o tipo daquela despesa, certo? Deixa eu ver aqui. O outro auxiliar fiscal aqui, que são as alíquotas de ICMS, ele já vem cadastrado aqui por padrão esses daqui, de cada estado, na verdade, ele já vem cadastrado, certo? Não precisa realmente mexer nessas alíquotas aqui, que a gente já pega de um AdSense. Cadastro de ANP, já vem aqui, a gente já pega também diversos cadastros de ANP, caso esse estabelecimento venda lubrificantes, por exemplo, precisa do ANP, né? E a gente já pega tudo isso de uma base, e já cadastra aqui no nosso sistema. Mas caso não tenha esse ANP cadastrado, é só vir aqui, colocar o código e colocar a sua descrição, que vai cadastrar esse cadastrozinho aqui do código ANP, certo? Cadastro de série da nota fiscal, caso queira cadastrar aqui, né? É aqui que é feito o cadastro. Validação fiscal, que essa validação aqui é justamente essa que eu tinha falado. Quando é que a gente vai utilizar? É justamente no cadastro do produto. A gente, para facilitar, na verdade, a gente fez esse cadastro daqui e eu vou mostrar ele na prática como é que se utiliza, certo? Aqui é justamente toda aquela parte fiscal que tem no cadastro do produto. A gente já coloca aqui qual a descrição que vai aparecer dessa validação fiscal, e no caso aqui, ó, a anterior foi tributado 18%. Qual vai ser a finalidade, né? Se vai ser um cadastro de produto, entrada ou manifesto, né? No nosso caso, cadastro de produtos. E a gente vai colocar aqui as informações que propriamente a contabilidade nos passou. CST de entrada, CST de saída, dependendo da empresa, não vai ser CST, é CSOSN, né? Que é do Simples Nacional, que vai ser essas informações aqui de baixo, 101, 102 e assim por diante. Qual vai ser o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, e todas essas outras informações fiscais aqui que o sistema vai pedir. Quando a gente for cadastrar o produto, ao colocar essa regra de validação, o sistema já vai cadastrar, já vai capturar, na verdade, as informações que a gente já cadastrou aqui nessa regra de validação, certo? Eu vou lhe mostrar já já como é que é feito essa importação. Vocês vão ver que realmente é bem mais simples um cadastro de produto com essa regra já cadastrada aqui anteriormente, certo? Código especificador, que é o SEST, né? Já vem realmente cadastrado diversos SESTs aqui no nosso sistema. Caso tenha algum específico, é só clicar aqui para cadastrar, informar a sua descrição, o seu código e o NCM que está vinculado a esse SEST, certo? É só selecionar aqui, que já tem vários cadastrados também. Só colocar o códigozinho também dele aqui e gravar. Bem simples, não tem problema. E outra coisa que eu vi aqui, ó, sempre que vocês verem um cadastro que tem um íconezinho ao lado assim, é porque ele já vai abrir aquele determinado cadastro. Vamos supor, está aqui ao lado de nomenclatura comum, dá 2 cliques, ele vai abrir o cadastro de nomenclatura comum do Mercosul também, certo? A maioria dos cadastros de produtos, clientes vão aparecer essas informações, é só clicar ao lado que ele já vai abrir o cadastro para facilitar aquele determinado cadastro, certo?
Os códigos de serviço do município já vem aqui cadastrado também. Nesse caso, queira cadastrar, é aqui que é feito o cadastro. Cadastro de impressoras, né? Esse daqui realmente é um dos mais importantes assim, do sistema, que precisa realmente cadastrar essas impressoras para poder efetuar vendas lá no PDV, tanto no PDV quanto aqui na retaguarda, pela parte do pedido, né? Precisa da impressora cadastrada. É aqui que a gente faz esse cadastro. Só clicar aqui no mais, bota a descrição, informa qual setor vai sair aquele determinado, que vai ficar instalada aquela determinada impressora, entendeu? Qual setor que vai ficar ela. Qual a empresa, se for multiempresa, é colocado aqui qual empresa vai ficar destinada a essa impressora, né? Porque como a nossa base aqui é multiempresa, por isso que aparecem outras informações aqui. Qual o fabricante da impressora? Se for um equipamento SAT, porque esse SAT aqui, na verdade, é para São Paulo e para o Ceará, né? Basicamente, que utilizam esse tipo de equipamento. Se ela for VIP, colocar IP e porta, e se for Bluetooth, colocar aqui IP de Bluetooth, tudo certinho. Movimento fechado, o que é? Se o movimento realmente da impressora estiver fechado sem utilização, é marcado como movimento fechado. E aqui se ela está ativa ou não, né? Se está em utilização ou não. Vamos supor quando é que essa opção vai ficar movimento fechado? Quando fechar o caixa, automaticamente, fechou o caixa lá, o movimento bem marcado automaticamente, certo? Aqui, informações complementares da nota, isso é mais para a nota fiscal eletrônica, né? Caso queira colocar essas informações aqui. Representante legal, isso é basicamente, né, o representante legal do estabelecimento, na Prefeitura Municipal, na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda. Precisa colocar essas informações, porque pedem no cadastro da empresa, certo? Eu vou mostrar posteriormente como é feito lá. Mas foi um cadastro bem simples, vou abrir rapidamente aqui, que não está realmente no nosso plano de demonstração, mas são informações simples do proprietário do estabelecimento, vamos dizer assim, que é responsável por essas assinaturas na Cefaz, ou na Prefeitura, né, no caso, Receita Federal, ou na Secretaria da Fazenda, Cefaz, tem que colocar essas informações. Nome, telefone, CPF, né, são informações exclusivas do proprietário, na maioria dos casos, né. Aí vem aqui, imobilizado, imobilizado de utilização, se caso queira cadastrar para a parte fiscal, é colocado aqui. Localização, bairros, cidades, estados e países, isso daqui já vem cadastrado automaticamente no nosso sistema, então não precisa cadastrar. E aqui cadastro de promoções, né? Caso o estabelecimento queira realmente utilizar algum tipo de promoção. Vou mostrar isso daqui posteriormente também. Se vai ser um restaurante, aí tem cartões de consumo e mesa, certo? Aqui são basicamente para a utilização do PDV. Tabelas de preço. Deixa eu ver aqui se está marcado tabela de preço para a gente ver. Vou passar bem rapidamente então. Aqui é o cadastro de tabelas de preço, né? Se tiver preços diferenciados para aqueles determinados produtos ou para aqueles determinados clientes, é colocado aqui essa tabela de preço, né? Se vai ser para atacado, se vai ser para varejo normal, depende de como o cliente queira trabalhar, mas é aqui que a gente faz essa diferenciação, certo? Qualquer dúvida pode perguntar posteriormente para o nosso suporte, que a gente mostra como é que funciona. Turno fechado são todos os turnos que foram utilizados lá no PDV, né? Fechei o turno, automaticamente vem para cá essas informações de fechamento de turno, né? O sistema de varejo aqui, ele tem um fechamento de turno automático, às 11h59 ele fecha automático e a abertura de caixa ele abre a partir da primeira venda. Mas caso o estabelecimento queira trabalhar com turnos, a gente muda a configuração aqui da retaguarda do PDV para poder trabalhar com turnos, certo?